E aí a gente entra numa outra questão, né? Que é a assistência que a gente recebe. Que também é uma coisa que é... No Brasil, a gente ainda tem muito a caminhar, mas eu vou esperar vocês fazerem a pergunta para não ficar me atravessando, porque senão eu vou me atravessar e... Já não tem. É porque, assim, aqui fica à vontade, Tá. né? A gente deixa o máximo. Então, se veio o assunto, pode vir. Não precisa esperar, né? Essa ordem. Mas já nos diga, né? Essa questão do acolhimento, se a gente tem... Como que foi o seu processo? Você foi bem acolhida? A equipe estava preparada? Ou foi aquela coisa, seu bebê morreu, pronto, acabou? Vai para casa e... Eu consigo me lembrar de duas profissionais que me trataram, assim, com respeito, com dignidade. Uma delas foi uma médica, porque, assim, entre indas e vindas, eu fui várias vezes no hospital e... Uma profissional que me tratou muito bem foi uma médica, que ela me contou que ela tinha já passado pelaquela experiência. Acho que ela tinha passado já umas 3 vezes. E aí ela falou para mim, se você quiser, a gente te interna agora, a gente já faz a curetagem agora. Se você não quiser, você volta para casa. Porque o processo de aborto, né, quando o corpo ele tá começando a se preparar, né, para expelir na medicina eles falam, né, o produto do aborto, mas eu entendo, né, que é o bebê. Quando o corpo começa a se preparar, é como se entrasse em trabalho de parto. Então, a gente sente dor. Então, essa médica, ela me explicou, ela falou, se você quiser, você vai para casa com remédio para dor. No fim das contas, eu fui para casa, tive que voltar para o hospital, porque, de fato, eu senti muita dor. E aí eu tive o cuidado de uma técnica de enfermagem que falou para mim, que perguntou para mim, né, o que tinha acontecido. Aí eu falei que eu tinha perdido meu bebê. E ela falou para mim que ela ia cuidar de mim. Mas foram as duas únicas anjo, pessoas. Né? Um anjo na sua vida. Sim, mas foram as duas únicas pessoas, porque depois... eu passei, assim, por algumas questões que... eu falo que, assim, a gente se lembra muito quando a gente passa por um trauma, né? Mas a gente também se lembra quando a gente é bem tratado, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer essas duas pessoas que me trataram bem, mas eu tive uma má assistência. Eu me lembro que, logo depois que essa técnica de enfermagem entrou no quarto que eu estava... entrou a médica se apresentou falando que ia fazer o meu procedimento, a curetagem. Ela falou para eu ficar tranquila, que estava tudo bem, me examinou e tal. E aí ela saiu da sala, ela falou assim, a gente se vê no centro cirúrgico. Ela saiu da sala. E aí eu lembro de ter ouvido uma conversa de corredor. E nessa conversa, eu ouvi assim... a médica falando pro outro médico, que até então eu não sabia que era outro médico. Ela falando assim, o que você tem aí? Ah, eu tenho uma cureta. E você? Ah, eu tenho uma cesárea. Vamos trocar? Eu não sabia do que se tratava. Eu lembro de ter ouvido isso. Só que daí, quando eu entrei na sala de cirurgia para fazer, não era aquela médica, era o médico. Nossa. Isso foi uma das coisas. Que já começou ali uma certa resistência. Assim, a empatia de mulher com mulher, né? Praticamente não existiu. E quando a gente está num lugar de vulnerabilidade, a gente não quer ser surpreendido, né? Com certeza. Porque aí eu entrei no centro cirúrgico, era um médico que eu nunca tinha visto na vida, não tinha se apresentado para mim. Sim. Né? Eu falei assim, bom... agora seja o que Deus quiser, né? É verdade. E aí, quando esse médico terminou de fazer a curetagem, eu ouvi o bebezinho nascendo na sala do lado. Então, é uma outra coisa que a gente que estuda sobre o tema e que fica à frente dessa temática é a questão da separação, né, de alojamentos nos hospitais entre as mulheres que têm a perda gestacional ou que têm o seu bebê ali que vai nascer sem vida e as mães que têm os seus bebês, porque até alguns dias atrás, na verdade, aqui em São Paulo não existia uma lei. Hoje já existe uma lei da deputada Mônica Seixas, que prevê no estado de São Paulo o alojamento separado, tanto para hospitais públicos como para hospitais privados,
para as mulheres, o alojamento separado para as mulheres que passaram por perdas gestacionais, perinatais e neonatais. A gente sabe é uma dor, né? Você Sim. acaba de perder, Sim. tem todo o processo burocrático para fazer a curetagem, igual você disse, trouxe muito latente isso. E do lado, nascendo um bebê, Sim. que era o seu sonho, sua expectativa. É verdade. Sim. Aproveitando esse ensejo, já começaram a chegar, muito obrigado pela participação. Vanessa da Ajuda disse aqui, ó, perdi 2 bebês e toda vez que eu falava deles, as pessoas falavam em breve, em breve você tem outro. Como se esses meus bebês não tivessem significado nada. Como se outro bebê viesse e curasse a dor. Então, tanto do que você relatou, tanto dos profissionais, não estar preparado, não ter uma vivência, não estar com esse olhar integrativo, também como as pessoas... Né? Não ter esse olhar, não ter esse olhar de ouvir, de entender, de escutar. E depois dessa sua busca, doutora Natália, como que foi a sua visão na sua terapêutica em receber uma mãe, em receber ali a dor, ouvir aquela história? No começo foi bem complicado, no começo foi bem difícil, alguns atendimentos eram muito desafiadores e alguns eu falava, não, esse não dá, e aí eu entendia que eu precisava encaminhar, porque eu acho que estava ali a gente como profissional, né? A gente como profissional, a gente também tem que se colocar no lugar de humano e entender o que a gente dá conta e o que a gente não dá. Então, assim, no começo foi bem desafiador. Com o tempo, né, eu fui ressignificando algumas coisas e aí para Vanessa, né, que fez aí o comentário, primeiramente, Vanessa, sinto muito pelas suas perdas e sinto muito também por você ter ouvido isso. É uma fala muito recorrente, uma fala que eu também ouvi, mas é uma fala que eu entendo hoje, depois de ter ido estudar, né? Eu sempre falo que assim, né? Quando eu não encontro resposta para as coisas, né? Para os meus questionamentos, eu vou estudar. E foi o que eu fiz. Eu fui me especializar em psicologia perinatal, em luto. Essas temáticas são as minhas paixões. E hoje eu entendo que, na verdade, a gente tem uma questão na sociedade que é difícil para as pessoas elas sustentarem o nosso sofrimento. Sim. Então, quando elas falam isso, não se preocupa que logo você tem outro, não é que ela tá querendo ser ruim com você, mas é porque ela não aguenta o seu sofrimento, sabe? Quando ela não sabe lidar, porque ela vai pensar, o que eu vou falar? Sim. Porque faltam palavras, né? Faltam palavras. Faltam. E ela até pontuou mais uma vez, sair de bolsa enquanto as mães saem com seus bebês nos braços. É uma sensação horrível. É horrível. Dentro do que você pesquisou, sentiu, viveu, né? Presenciou, quais foram, tem como nomear umas 4 emoções, assim, que você vê que é recorrente? Olha, ou 2 ou 3, eu disse 4, mas pode ser. Olha, eu acho que assim é muito subjetivo, porque a gente entende que o luto ele não é um processo que tem um jeito certo de viver. E cada um vive de um jeito. Cada um vive de um jeito, ele é muito singular, ele não é um processo linear. A gente nem fala mais dessa coisa de fases do luto, que é muito divulgado, muito difundido. A gente já nem entende mais o luto dessa forma, a gente entende como um movimento oscilatório mesmo, de hora você está vivenciando a perda, hora você caminha mais para o lugar de restauração da vida. Então, mas assim, sentimentos que muitas vezes aparecem, raiva, tristeza, às vezes aparece, a pessoa fica de mal com Deus, né? Às vezes, se ela acredita, se ela tem, né, uma espiritualidade. Uma rejeição. Ou essa não, essa culpa, essa rejeição. Culpa pode aparecer, né? E principalmente se ela tem pessoas que falam, deve ter sido porque você fez alguma coisa, ou deve ter sido porque você não fez alguma coisa. Né? Aquele julgamento muito alto, Sim. né? A Renata, no mesmo time, ela nos abriu. Muito obrigado, Vanessa, pela sua história. Renata Lima. Perdi um bebê, estava com 5 meses.
onde fiquei 3 meses internada para tentar salvá-lo. Mais embaixo aqui, foi uma gestação gemelar, onde numa placenta era o bebê e na outra a mola datiforme. Olha, alguns termos novos aqui que eu não tinha conhecimento. Tinha uma menininha linda e o bebê estava esperando, era um menininho. E quando perdi, o médico me disse que provavelmente não engravidaria mais. Hoje tenho 3 filhas lindas e 2 netos lindos. Parabéns pela história, por ter nos compartilhado. E que bom, né, que ela fortaleceu. Seguiu em frente. Seguiu em frente, né? E não ficou lá, porque numa dor. Alguém já fala. Eu tenho uma história familiar, né, com a minha mãe, comentei com você. E essa preocupação do que o profissional fala é muito importante. No caso da Renata, falou que ela não poderia ter mais filhos. É muito forte isso, porque ali tem uma sentença que você está dando para o outro. Né? Para minha mãe, no caso, ela tinha uma expectativa que fosse menino, né? Olha só, acho que as energias, como é que cooperam. E ela... Foi uma questão que ela caiu, né? Escorregou, perdeu por queda, né? E o médico disse que provavelmente pelo formato do feto era o menino. Isso já gera os sonhos, já gera expectativas, né? Então, frustração. Né? E no caso da Renata, falou que ela não poderia ter mais, ela seguiu em frente e teve, né? Então, assim, aí depois a minha mãe, acho que foi 1 ano e pouquinho, eu nasci. Né? Então, assim, é muito subjetivo tudo, né? Então, eu como profissional também que atendo, eu fico preocupada do que eu falo, do que eu tenho que falar. E isso isso é algo, né, que eu falo que, assim, eu bato muito na tecla de que, assim, a gente precisa acolher, sim, as pessoas que passam por essas situações, mas a gente precisa cuidar dos profissionais de saúde, porque cuidar de quem preparação, cuida. Né? Atualmente a gente vive um cenário em que os profissionais de saúde, que é quem está ali na linha de frente, não sabem acolher, não sabem o que fazer. E a gente não está falando... Esses dias mesmo eu estava fazendo uma live com uma colega e a gente não está falando... Na live a gente estava falando disso, né? A gente não está falando de coisas custosas, coisas que custem dinheiro. A gente está falando de um acolhimento, de uma... Esses dias, numa outra live que eu fiz, né? Que eu entrevistei um casal que passou também por uma perda neonatal. E eles ficaram no mesmo alojamento que as mães que tinham seus bebês. E aí eles me contaram que um enfermeiro chegou para eles e falou assim: olha, eu queria pedir perdão para vocês. Eu queria pedir perdão por eu não ter um quarto para colocar vocês separados. Nossa. E aí, eles falando para mim que aquilo fez toda a diferença, porque alguém estava olhando para o sofrimento deles. Sim. É porque hoje a gente sente muito essa indiferença, né? Sim. Como se, assim, a minha dor ou a minha felicidade é maior que a sua, porque o que você estiver passando é problema seu, né? Então, é bem complicado. É importante quando você recebe esse acolhimento e o reconhecimento das pessoas pela sua dor, porque a gente sabe o que passa, né? Sim. Você vai buscar tratamento, apoio, a rede familiar, eu acredito que também é importante. E